e agora ele é infeliz e não sabe. Em casa ele era feliz e não sabia. Agora ele é infeliz e não sabe. Por quê? Porque quando ele está desperdiçando tudo, se ele soubesse o que estava fazendo, ele parava. Mas ele é infeliz, inconsciente. Segundo, quando a fome chega, se ele tivesse consciência de que estava distante do pai, ele voltaria. Mas ele é um infeliz, inconsciente. A pessoa está a caminho do inferno, sua vida está destruída, sua paz com Deus foi rompida. Aqueles que estavam ao seu lado para seu benefício espiritual já não estão mais. E você está pensando que está arrebentando, só porque suas fotinhas é com filtro, macho, usando blush em Instagram. E aí vai disfarçando sua vida com fotinha com efeito, e parece que está tudo bem. Mas você sabe que sua alma está defasada, infeliz, só não tem consciência. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. O versículo 1 diz assim: o versículo 1 está projetado aqui. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Assentai-vos. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro arrependimento. Nossa geração brinca com a palavra desculpa. Às vezes já erramos com as pessoas, projetando pedir-lhes desculpas. E não somos crianças. Crianças, quando os erros são expostos, quando ela percebe que errou e é confrontada, ela diz desculpa. Mas os pais sabem que tem 90% de chance daquele erro ser repetido. Mas você que tem consciência dos seus erros e brinca com a palavra desculpa, brinca com a palavra perdão, você perde tempo, você fecha portas, você destrói sentimentos e você não usufrui da parte de Deus o que deveria usufruir. Eu fiquei um bom tempo sem pregar numa igreja muito relevante no Brasil. E muita gente me perguntava qual o motivo pelo qual eu não estava retornando àquela igreja para pregar. E eu dizia: eu não sei. Mas, de repente, uma congregação daquela igreja me convidou para pregar. E quando eu acabei de pregar, eu estava esperando o pastor falar comigo sobre esse assunto. Como o pastor não tocou no assunto, eu toquei. Eu disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu pecado? Que a sua sede nunca mais me trouxe. E o pastor disse: você sabe? Eu falei: eu não sei. Ele disse: você sabe? Eu falei: é sério, eu não sei. Ele disse: a única coisa que o povo encrenca com tu é o quê? Eu falei: as pregações. Ele: então foi a pregação. Aí o que eu faço? Ele disse: pede perdão. Aí eu disse: vou nada, não vou. Ele disse: isso é soberba. E começou a me dar um sermão sobre soberba. Eu escutei o sermão que ele me deu sobre soberba. E quando ele acabou de falar, eu disse: eu vou te explicar por que eu não vou pedir perdão. Ele perguntou: por quê? Eu disse: eu não vou mudar. Eu não vou deixar de pregar o que preguei. Eu não vou deixar de falar o que falei. Então, se eu peço perdão sem disposição de mudar, eu estou piorando minha situação, pois estaria me comportando como um hipócrita. Eu quero o seu sorriso momentâneo, eu quero o acesso a você, mas eu não quero abrir mão daquilo que te fere. Eu não quero abrir mão daquilo que te machuca. Pais sabem do que eu estou falando.
esposas, maridos, amigos, sabem do que eu estou falando. E você pensa que ficar brincando de pedir perdão para Deus é legal? Você acha que seu marido te ama mais do que Deus? Você acha que sua esposa te ama mais do que Deus? Você acha que seus amigos te amam mais do que Deus? Deus não tem, Deus é amor. Isto significa que Ele sente muito mais do que você. Ele se incomoda muito mais do que você. O capítulo 15 vai nos mostrar o que é o arrependimento. Se você está me escutando agora, eu quero que você saia daqui consciente se você se arrependeu de seus pecados ou não. Se você de fato se entregou para Jesus por causa de Jesus ou não. Porque se você não está na igreja por causa de Jesus, isso não significa que você vai para o céu de Jesus. Você pode até ter nascido na igreja, isso não significa que você vai para o céu. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. O verdadeiro arrependimento envolve algumas coisas sobre as quais eu vou falar baseando-me em Lucas capítulo 15. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus está pregando para 4 grupos de pessoas. Existe o grupo chamado de publicanos, versículo 1. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E por que eram chamados de publicanos? Porque eles cobravam os impostos publicamente. Mas eles trabalhavam para quem? Para Roma. Roma dominou Israel, pegou os próprios israelitas para cobrar impostos dos israelitas. Então eles eram considerados traidores. Segundo grupo, pecadores. Mas os publicanos não eram pecadores? Eram, só que quando Lucas diz pecadores, ele está explicitando, ele está dizendo um tipo de gente que vivia declaradamente quebrando os princípios de Deus. Então, publicanos, que a sociedade rejeita, e pecadores, que os religiosos evitavam, vieram ouvir Jesus pregar. Logo, quando Jesus está pregando aos publicanos e pecadores, chegam os fariseus. Quem eram os fariseus? Os guardiões da lei de Moisés. E quem eram os escribas? Os escribas vêm de escritores, os escritores da lei de Moisés e das tradições. Esses eram os religiosos. Enquanto Jesus prega aos que viviam abertamente na prática do pecado e prega aos publicanos, que eram desprezados por serem considerados traidores de Israel, porque trabalhavam para Roma, invasores da nação, os religiosos fariseus, que era assim com Roma, e os escribas desprezam Jesus, porque Jesus está pregando para eles. E o questionamento é: ele recebe pecadores e come com eles. Comer com alguém era dar um tipo de acesso. Então essas pessoas convidavam Jesus para ir à casa delas, e Jesus ia. Como agora, Jesus está em um certo local onde há aqueles que os religiosos rejeitavam, e Jesus começa a pregar. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Esse texto não está dizendo que você deve ter comunhão com o ímpio sem fazer o que Jesus fazia, porque alguns dentre nosso meio evangélico sempre tem a desculpinha: eu prefiro amizade com ímpio do que com crente. Então para que tu é crente? É muito mais fácil ter amizade com os de lá de fora do que os daqui de dentro. E um dos motivos eu sei qual é. Pergunta para mim qual. É que lá fora, se o cara tirar onda com minha cara, eu vou dizer: você nunca mais olha na minha cara, eu não olho na sua. Você me bloqueia, eu te bloqueio. E cuide de sua vida, eu cuido da minha. Cai fora, senão a gente vai parar na justiça. Aqui dentro não. Aqui dentro a gente briga na quarta, na sexta, tem que estar pedindo perdão, tem que estar cantando junto. Na escola dominical tem que sentar no mesmo departamento, ouvir o mesmo professor. Mas pastor, o que ele fez foi grave. Aí Jesus ensina em Mateus 18: vai você e repreende. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. E se não ouvir 2 ou 3 testemunhas, tem que falar para a igreja. E se não ouvir a igreja, aí sim, exclui. Depois de excluído, você deve levá-lo à justiça e considerá-lo publicano pecador. O que era o publicano e o pecador? Aquele que abertamente rejeitava os princípios de Jesus. E em Mateus 18, você só pode lidar com exclusão ou tratar como se fosse ímpio se você tiver certeza que a prática que seu irmão em Cristo cometeu é prática ímpia. O texto não está lhe autorizando a viver em comunhão com o ímpio se você não prega para o ímpio. Se você tem paz com o ímpio, tudo bem. A Bíblia diz: segui a paz com todos, mas a comunhão não. A comunhão é com quem nasceu de novo.
A comunhão é com quem faz parte da família de Deus, essa igreja que está me escutando aqui agora. Então, o fato de Jesus estar aqui perto de pecadores está instruindo para nós como nos comportarmos. E o que é que Jesus pregou para esses pecadores? Arrependimento. Então você pode ter acesso? Pode. Você pode dar o acesso? Pode. Você pode conversar, dialogar, brincar? Pode, desde que você não esqueça a sua posição. Desde que você entenda, para que ter paz com ímpio, se não é para pregar o evangelho para eles? Jesus agora está diante de ímpios, fazendo o quê? Pregando, versículo 1. Eles vieram ouvir Jesus pregar. E qual era o tema da pregação de Jesus? Arrependimento. Agora, enquanto esses camaradas, perceba que enquanto esses camaradas estão murmurando contra Jesus, porque Jesus está pregando para eles, Jesus agora vai pregar para os murmuradores. E o que Jesus vai dizer? Jesus vai contar uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é comparar, é colocar lado a lado. Agora, o que Jesus vai dizer é simplesmente para que haja uma comparação. Jesus vai comparar os pecadores e os religiosos. Agora, com o que Jesus compara os pecadores que estão ouvindo a sua pregação? Versículo 4, olha o que ele diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? Agora você imagina o público, presta atenção, fica comigo por favor. Você imagina o público ouvindo Jesus pregar e dizer: é verdade, se eu tiver 100 e perder uma, eu vou em busca da única que se perdeu. Jesus faz uma pergunta: qual de vós, tendo 100 ovelhas, e quando perde uma, não vai atrás e buscar até achá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha que coisa linda. Todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. É verdade, se eu tiver 100 ovelhas e perder uma, eu vou buscá-la até achá-la. E quando eu vou voltar com alegria, chamar os amigos e vizinhos para se alegrarem comigo. Aí Jesus olha para o público e vê que lá tem mulheres. E o pregador inteligente, ele não pode perder o público feminino. Jesus vai conquistar o público feminino, vai chamar a atenção do público feminino. No versículo 6, no versículo de número 8, e diz: qual mulher dentre vós, que tendo 10 dracmas, as dracmas serviam para que as mulheres se enfeitassem para os seus maridos. E Jesus diz: qual delas, tendo 10, perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não busca com diligência até encontrar? Aí você imagina as mulheres olhando uma para a outra: é verdade, se eu perder uma dracma eu vou atrás até achar. Aí Jesus diz: e quando acha, não fica feliz? Não chama as amigas, não chama as vizinhas para que se alegrem com ela? Aí o público inteiro agora concordou com Jesus. Os homens dizem: se eu achar minha ovelha perdida, é claro que eu vou ficar feliz. E as mulheres dizem: é verdade, se eu achar minha dracma, é claro que eu vou ficar feliz. Aí Jesus diz no versículo 10: da mesma forma, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui dá para entender que os pecadores que ouvem Jesus pregar, a ovelha, os publicanos que ouvem Jesus pregar, a dracma, são os perdidos. E quando eles são encontrados, se arrependem de seus pecados, existe alegria em quem os encontrou. E quem os encontra? Jesus. A alegria da mulher, a alegria do pastor é a alegria de Jesus. Até aqui deu para me entender? Diga amém. A gente vai voltar para isso aqui só no final da mensagem. Agora, Jesus vai contar a terceira parte de uma parábola. Não são 3, é uma dividida em 3. Versículo 2: e lhe propôs esta parábola. O texto não diz que Jesus propôs estas parábolas, mas diz que Jesus propôs esta. É uma só que ele divide em 3 partes. A primeira parte ele diz: qual homem que tendo e se perder? Qual mulher que tendo e se perdeu a moeda? Ele não disse que o homem perdeu, ele não disse que a mulher perdeu, ele disse se perder a ovelha, ele disse se perder a moeda. Só que agora a terceira parte vai confrontar quem? Os religiosos. É para comparar a ovelha perdida com os pecadores. É para comparar a moeda perdida com os publicanos e pecadores. E agora, se você já leu esse texto todo, tem o irmão do filho pródigo, que está em casa, mas não usufrui. Está em casa, mas só faz as coisas obrigado. Está em casa, mas não tem alegria nem comunhão com o pai. Esse que está em casa e reclama do irmão que volta, são os religiosos, que não se alegra quando alguém volta para Jesus, não se alegra quando alguém entrega a vida para Jesus. Tanto faz a alma se converter a Jesus ou não. É gente que está na igreja por estar, mas não usufrui do culto, não usufrui da presença do Pai, não sabe o valor do que é fazer parte de uma reunião como essa. São religiosos.
Estão aqui para manter a aparência. Está aqui porque a mamãe forçou vir para a igreja. Está aqui porque alguém convidou e você prometeu tanto que viria para essa pessoa te deixar em paz e parar de te perturbar. Tu veio no culto rapidinho e já está querendo ir embora. Se quiser, vaza, pelo amor de Deus. Então, existem esses religiosos. Gostam do ambiente, gostam da aparência. É o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, em casa. Em casa, mas não se sente em casa. Só que tem o perdido, que é o filho pródigo. Ou seja, o que ele fez é assustador. O mais novo chegou para o pai e diz: pai, me dá minha herança. Mas filho só recebe herança quando o pai morre. Mas o pai está vivo, por que ele está pedindo herança para o pai? Porque para ele a herança vale mais do que o pai. Pai, me dá minha herança, eu quero ir para longe, eu quero curtir minha vida. Ele é feliz e não sabe. Ele é inconscientemente feliz. Ele tem o pai, ele tem a casa, ele tem os servos, mas ele diz: eu quero partir, eu quero viver minha vida. E o pai diz: pega a sua herança, pode ir. Ele simplesmente sai. E a Bíblia diz que lá fora, longe do pai, versículo 13, foi para uma terra longínqua, desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele desperdiça longe do pai. Na presença do pai, tudo que você faz é investimento. Longe do pai, tudo que você faz é desperdício. Então às vezes alguns olham para jovens e adolescentes no culto e dizem: tu nessa idade já é crente, está desperdiçando a sua vida? Não, estou investindo. Desperdício é se alegrar lá fora sem a presença do pai. Desperdício é disfarçar-se no mundo sem a paz de Jesus. Aqui eu estou investindo na minha alma. Quando a trombeta tocar, eu tenho certeza que eu vou subir ao encontro do meu Senhor. Longe do pai, ele está desperdiçando tudo que havia recebido. Quando ele gastou tudo, no versículo 13, desperdiça. No versículo 14, gastou tudo. E agora veio uma fome, é Jesus dizendo: veio uma fome na terra para onde ele foi. E quando a fome chegou na terra, ele foi buscar emprego e achou. O camarada disse: eu te dou um emprego. Qual? Vai cuidar dos meus porcos. E agora ele é infeliz e não sabe. Em casa ele era feliz e não sabia. Agora ele é infeliz e não sabe. Por quê? Porque quando ele está desperdiçando tudo, se ele soubesse o que estava fazendo, ele parava. Mas ele é infeliz, inconsciente. Segundo, quando a fome chega, se ele tivesse consciência de que estava distante do pai, ele voltaria. Mas ele é um infeliz, inconsciente. A pessoa está a caminho do inferno. Sua vida está destruída. Sua paz com Deus foi rompida. Aqueles que estavam ao seu lado para seu benefício espiritual já não estão mais. E você está pensando que está arrebentando, só porque suas fotinhas é com filtro, macho, usando blush em Instagram. E aí vai disfarçando sua vida com fotinha com efeito. E parece que está tudo bem, mas você sabe que sua alma está defasada, infeliz, só não tem consciência. E agora ele vai trabalhar com os porcos. E quando os porcos vão comer, ele deseja comer o que os porcos estão comendo. E o texto diz no 16, ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas o texto diz: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa onde ele trabalhava chegava com as bolotas e dizia: come porco, come porco. Aí ele: a pessoa dizia: vai cuidar de sua vida. Porco pode comer e eu não. Aqui o porco vale mais do que você. Porque em casa a herança não valeu mais do que o pai. Agora os porcos valem mais do que você. É assim que o mundo faz. É inversão de valores. A balada não valeu mais do que Jesus. A prostituição não valeu mais do que a santidade. A proposta terrenal não valeu mais do que seu ministério. O adultério não valeu mais do que sua família. O pecado não compensa. Quando ele está longe do pai, agora ele tem menos valor do que um porco. Mas foi ele que escolheu virar as costas para o pai e ir para aquele ambiente. Mas graças a Deus que o versículo 17 chega, e é agora que a gente entra no tema. Versículo 17: caindo em si. Durante todo o texto que narra a sua história, ele estava fora de si. Ele está agindo por impulso. Não pensou direito. Sabe por que você está desviada? Você é tola. Sabe por que você está desviado? Você não está usando sua inteligência. Você é tolo. É bobão. Está se passando por sabichão. Mas na Bahia é estalhado. É gente que pensa que é mais inteligente que tudo e todos. Cala a boca pastor, cala a boca pregador, cala a boca mãe, cala a boca pai. Quem manda na minha vida sou eu. Deixa a vida me levar, a vida levar eu. Tu está pensando que está arrebentando. E o capeta faz assim mesmo. O diabo se prostra e diz: monta. E você monta. E você vai subindo na vida.
vai pegando todas, vai enganando todo mundo, e o capeta diz, eu estou te levando, e você diz, eu estou de boa, estou nem aí para ninguém. Mas chega um momento que o diabo percebe que você não consegue voltar mais. É quando você já está no chiqueiro, é quando você já está na lama, é quando você se assemelha a porcos ou está pior do que eles. O diabo levanta e diz, agora se prostra, porque quem vai montar sou eu. Caindo em si, isso é arrependimento. Você não caiu em pecado? Caí, pastor. Então o arrependimento não é quando você cai no pecado. O arrependimento não é quando você cai no chão. Ai meu Deus, perdoa eu. Não, o arrependimento é quando você cai em si. É quando você olha para dentro de você. É quando você reflete quem era você e quem você é hoje. É quando você tem saudade do Pai. É quando você pensa no Pai. É quando você diz, o que é que eu estou fazendo aqui nessa cama da prostituição? O que é que eu estou fazendo nessa cama do adultério? O que é que eu estou fazendo com essas carreiras de cocaína? O que é que eu estou fazendo com esse tanto de cachaça? Eu sou do púlpito, eu sou do altar e agora eu estou numa mesa de pau. O que é que eu estou fazendo aqui? Caindo em si. É nesse momento que o Espírito começa a te atrair. Eu era da casa de Deus, o que é que eu estou fazendo nesse terreiro? O que é que eu estou fazendo com tanta idolatria do meu lado? O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Você não se arrepende se você não discerne que o ambiente que você está não é o ambiente que Deus te projetou para estar. Porque o arrependimento te faz ter saudade da casa do Pai. E quando Deus entra na sua vida, até os locais que você frequenta muda. Ele percebe que ele está no chiqueiro e diz, quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura? Quem se arrependeu se compara. Só que se compara com quem está melhor do que ele. Quem se arrependeu diz, quantos ministros de Deus estão crescendo no ministério? Eu já era para estar longe também e eu estagnei. As meninas que ensaiavam comigo estão cheias de Deus e eu estagnei. Tem profecia sobre minha vida, tem revelação sobre minha vida e eu me desviei, eu virei as costas. Se compare com os santos mesmo. Saia dessa rodinha de escarnecedores que só presta para criticar crente, só presta para criticar a igreja. Esses crentes peca e depois vai para a igreja. É melhor do que você, porque tu está pecando sendo filho do diabo. Eu estou pecando, mas ele me fortalece, me levanta, me lava. Aquele que em nós começou a boa obra há de completar até aquele dia. Então você precisa se comparar. Quem era você e quem é você hoje? Apocalipse 2. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te e volte ao primeiro amor. O quão você cantava, como você adorava, seu desejo por missões, seu amor pela casa de Deus. Será que você não lembra disso? Não, pastor, não lembro. Não pensa nisso. Não pensa, não estou nem aí. Então você não se arrepende. Isso significa que você vai para o inferno. Você é um apóstata. Quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo de fome? Ele se compara com os filhos do Pai. Ele se compara com a casa do Pai. Se vê no chiqueiro e diz, eu não posso ficar aqui. Primeiro, quem se arrepende lembra. Segundo, quem se arrepende compara o seu momento com o seu passado. Terceiro, versículo 18, levantar-me-ei. Gostei do aleluia. Levantar-me-ei. Quem se arrepende não fica só dizendo, olha onde é que eu estou, alguém tem dó de mim. Não e não. Quem se arrepende pensa. Quem se arrepende reflete. Quem se arrepende olha para dentro. Mas quem se arrepende diz, eu vou me levantar. Eu não vou continuar assim. Eu não vou continuar aqui. Deus me arrancará dessa situação. Levantar-me-ei. É agora que o arrependimento está se desenvolvendo. Você precisa sair do estado meditativo para a prática. Você precisa parar de engrossar a fila dos que pensam. Você já pensou em voltar? Que bonitinho, parabéns para tu. Mas que dia foi que você disse, eu vou voltar? Quando você diz, eu poderia voltar, é uma coisa. Mas quando você diz, eu vou voltar, é outra coisa. Eu poderia me levantar, legal. Agora eu vou me levantar, isso é diferente. Entenda uma coisa. Você já passou muito tempo pensando, seria muito melhor se você já estivesse se comportando conforme você já pensou. Sua vida está por um fio. Seu coração pode parar de bater um segundo e você estará numa eternidade sem Deus, no Hades, e depois do arrebatamento, o inferno. Você precisa entender que você está afundando, está longe do Pai, é inimigo de Deus. Por que brincar com o arrependimento? Por que brincar de voltar? Levantar-me-ei. Você percebeu como você deu glória a Deus no levantar-me-ei? Eu vou repetir, levantar-me-ei. Mas é agora que é chique. Por quê, pastor? Porque pensar em voltar, muita gente pensa. Prometer que vai voltar, muita gente promete. Mas o arrependimento sincero está aqui, ó, versículo 20. Levantou-se e foi para o seu pai. Enquanto ele está parado no chiqueiro, é uma coisa. Enquanto ele está parado longe do pai, é uma coisa. Mas quando ele se levanta e vai atrás do pai, é agora que tem festa no céu.
O céu não se alegra quando você pensa. O céu não se alegra quando você reflete. O céu não se alegra quando você promete. O céu se alegra quando você vem. Levantou-se e foi ter com seu pai. Ele poderia procurar o patrão e dizer: patrão, é o seguinte, nem bolota, velho, eu posso comer. O que você quer? Se o senhor me der a comida que dá para os porcos, nós fica. Melhor o negócio que nós fica, patrão. Agora desse jeito não dá para mim, não. Vou voltar para a casa do meu pai, porque aqui não tem nem comida. Ele não fez isso. O texto diz: se levantou e foi ter com seu pai. Ele não foi atrás de patrão. Ele não foi atrás dos colegas que gastaram o seu dinheiro. Ele não foi atrás daquelas e daqueles que ele vivia dissolutamente. Você não precisa ficar contatando ninguém. Você não precisa barganhar com ninguém. Ele não foi pedir aumento de salário. Ele entendeu que não poderia demorar mais. Ele nem mandou aviso, cancelamento de emprego. Não, ele simplesmente saiu. Quebre seu contrato com Satanás. Rompa essa aliança com o inferno. Vire as costas para o mundo e venha para Jesus. Você não precisa ficar ligando, miga. Ai, miga, vou voltar para a igreja, amiga. Tu acha que aquela amiga vai dizer o que para tu? Ah, e nossos pecados? E nossas noitadas? E nossas fofocas? Como se crente não fofocasse. Aquelas que a gente aprontava. Não, você não precisa pedir permissão a ninguém para dizer que vai voltar para Jesus. Ninguém tem nada a ver com a sua alma. Só Ele morreu para salvar você. Só Ele entregou o sangue para purificar. Você escapa pela tua vida. Porque depois do seu velório é só a sua alma e Deus. Até seus parentes que concordam com sua pecaminosidade, 3, 4 dias depois estarão tentando se recompor. Pensa na sua alma. Levantou-se e foi ter com o Pai. É o Pai, não é pastor, não é papa, não é frei, não é padre, é o Pai. Vem para o Pai. Nenhum homem morreu para te salvar, só Jesus. Nenhum homem derramou sangue pela sua alma, foi Jesus. Então onde você estiver, se estiver fazendo live ou se estiver gravando para colocar no YouTube, onde você estiver me assistindo, para essa moto, encosta esse carro. Onde você estiver, na sala, na mesa, no quarto do pecado, cai de joelhos, se arrepende e vem para papai. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vale a pena usar cada faculdade, cada força, cada paixão, toda a sua emoção e diga: eu vou para o Pai. Eu quero um Pai. Ele poderia inventar desculpas. Ele poderia dizer: meu pai tem tantos servos e ninguém veio buscar eu, então eu não vou votar, ninguém veio buscar eu estou desviado e ninguém vem aqui em casa. A mesma distância da igreja para tua casa é a distância da tua casa para a igreja. Tu não saiu? Volta. Ah, pastor, mas a ovelha o pastor foi buscar. Tu é ovelha? Faz aí. Faz. Tu não é ovelha. Ah, pastor, a moeda a mulher foi buscar. Tu é moedinha. Você é o filho. O filho disse: me dá o que é meu que eu vou sair. Não foi o filho que saiu? Foi, ele que volte. Você não é bebê, igreja não é berçário, Jesus não é babá. Amadureça. Escapa-te por tua vida. Para de ficar inventando desculpa. Ele poderia dizer: meu irmão mais velho nem gosta de estar em casa e está lá em casa. Eu pelo menos estou aqui fora. Pois é, não inventou nenhuma desculpa. Por quê? Porque o pai não quer desculpas. O pai quer arrependimento. Ah, mas por que fulano foi assim e comigo não é? É que você não é fulano. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Talvez Deus te permita passar pelo que pouca gente passa. E quem passa pelo que poucos passam vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Em nome de Jesus, tome uma atitude hoje. Eu estou clamando pela sua alma. Talvez seja seu último dia, sua última mensagem. Talvez é a urgência de Deus para o seu ministério. Almas estão morrendo precisando de sua voz. Almas estão indo para o inferno precisando de sua canção. Levantou-se e foi ter com seu pai. De nada adianta ele continuar chorando no chiqueiro. Toda vez que você cai, você chora. Toda vez que tu está na mesa de bar, você chora. Toda vez que você está na cama da imoralidade sexual, você lembra e até chora. Mas você não sai daí. Quer um lenço? Eu te dou. Eu mando no seu endereço um pacote de lenço. Por quê? Porque você chora e não muda. Você chora e não se arrepende. Jesus prefere o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo. Se você quer um pai de verdade, volta para o pai. Abandona o chiqueiro e vem para o pai.
levantou-se e foi para o pai. Aqui você chora, aqui você cai, aqui você se ajoelha, aqui você pede para ele te lavar. Chorar na presença do pai compensa. Chorar na presença do pai é melhor. Pai, eu caí, mas estou aqui. Pai, eu estou fraco, mas estou aqui. Mas pastor, se eu continuar aqui, vão me acusar, vão me condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele sabe que você está no processo de libertação, processo de santificação. Uns são mais rápidos, outros demoram. Se até Deus tem paciência com tudo, por que você pensa que sua alma já está condenada ao inferno? Levantou-se e veio para o pai. Levantou-se e veio para o pai. Aí ele está vindo para o pai. E ele veio todo bagunçado, fedorento, cabelo por arrumar. Ele veio do jeito que estava. Eu vou provar no texto que ele veio do jeito que estava. Quando ele está vindo, de longe, diz o texto, levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. Quando você se arrepende, você cai em si. Quando você se arrepende, você se compara com os servos de Deus para se inspirar. Terceiro, quando você se arrepende, você projeta se levantar. Quarto, quando você se arrepende, de fato você se levanta. Quinto, quando você se arrepende, você vem atrás do Pai. Não fica olhando pra gente, porque sabe que todo mundo aqui é falho, pecador, dependente da graça de Deus. Quinto, quando você se arrepende, de longe o Pai te enxerga. A Bíblia diz que de longe o Pai o viu. Não, o texto não diz que ele viu o Pai. Ele está vindo com vergonha e ele está vindo ensaiando a oração. O texto diz que ele vem falando assim, ó. Eu vou falar assim com meu pai. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Ele está orando. Então ele está dizendo, eu vou ensaiar essa oração porque eu vou falar com meu pai. E ele vai ensaiando. Eu vou falar assim, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus empregados. E enquanto ele está vindo, o texto diz, de longe o pai o viu. Agora você imagina, o pai é rico, o pai tinha seus servos, e o pai comunica, tá vendo lá? O que, patrão? Meu filho. Ah, patrão, teu filho saiu daqui com herança muito top. Como é que tu pensa que teu filho vai estar naquela condição? Ah, rapaz, o pai conhece o andar do filho, aquele é meu filho. Olhe para o texto, ou me escute. O pai viu de longe, se moveu de íntima compaixão. No chiqueiro, não tiveram compaixão nem para dar para ele comida de porco, porque ninguém te ama como Jesus. Mas quando ele está vindo de longe, o texto diz, o pai se moveu de íntima compaixão. Por quê? Pela condição que ele estava. Mesmo naquela condição que envergonharia a santidade de qualquer anjo, que envergonharia qualquer fariseu. Olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Quando ele veio numa condição que qualquer fariseu desprezaria. Por isso que Jesus disse que ele estava no chiqueiro. Os fariseus rejeitavam porcos e chiqueiro, quer dizer, todo judeu. E agora ele vem fedendo a chiqueiro. Só que enquanto o pai o viu de longe, a Bíblia diz que o pai correu a ele. Me ajuda, diga, o pai fez o quê? Por que o pai correu? Porque o pai tem pressa. Mais, obrigado pela toalha. Mais pressa tem Deus. Mais pressa tem Deus em restaurar a comunhão contigo do que você pensa que tem. Desejo de restaurar a comunhão com Ele. O pai corre e vai em direção ao filho. Ao filho, ele não corre para o pai, o pai corre para ele. Mas o pai corre para ele. Baixa o solo, por favor. O pai corre para ele quando ele toma atitude e vem. Quando o pai corre e o encontra, o texto diz que o pai o abraçou e beijou no pescoço. Agora você se coloca no lugar dos fariseus. O cara saiu do chiqueiro e o pai beija no pescoço. Jesus estava dizendo, é assim o meu amor. Eu quero que o pecador venha do jeito que tiver. E assim veio o filho pródigo, do jeito que estava. Quando ele chega diante do pai, vixe rapaz, ficou gente ali sem me ver.
É porque eu não queria perder a atenção de vocês, por favor. Quando ele chega diante do pai, o pai beija: meu filho, meu filho. Ele diz: pai, eu preciso te falar. Aí o pai diz: fala. Ele diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra que tem a segunda parte da oração: faça de mim como um dos seus servos. Então a primeira parte ele ora: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz: trazei um vestido novo e veste ele. Por quê? Porque as suas vestes estavam rasgadas. Trazei as sandálias, coloca nos pés. Por quê? Porque ele estava descalço. Trazei o anel, coloca no dedo dele. Por quê? Porque até isso, que era selo de confiança e administração na casa, ele tinha aberto mão. E o pai está dizendo: vai ser administrador, vai ser líder, não vai ser escravo, porque escravo servia descalço. Vai ser filho, vai trabalhar do lado de papai. Na hora que ele desiste de ser filho, o pai manda vesti-lo. Por quê? Porque ele veio do jeito que estava. Mas agora o pai está dizendo: não vai continuar do jeito que veio. Vem do jeito que está. Mas o pai transforma você. O pai muda você. O pai muda. Só que quando ele está vestido com sandália e anel no dedo, o pai diz: mata o novilho cevado. Você sabe o que é novilho cevado? Aquele que a gente colocou para engordar. Mas só colocava o novilho para engordar quando tinha uma festa projetada. Então quando o pai mandou engordar o novilho, é porque o pai estava dizendo: eu sei que um dia ele volta. Quantas vezes eu já vi a mãe orar e dizer: eu sei que um dia meus filhos voltam, eu sei que um dia meus irmãos vão voltar. E agora o pai diz: matai o novilho cevado. Para quê? Nos alegremos e nos regozijemos. Por quê? Por quê, patrão? Por quê, chefe? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi achado. Tu lembra o que ele ia pedir para o pai? Eu não sou digno de ser chamado seu filho, faça de mim como um dos teus servos. Só que o pai não deixa ele pedir para ser servo. O pai interrompe e diz: meu filho, porque ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser pai. Eu preciso encerrar com pergunta retórica. Isso significa que você não precisa responder, mas se quiser, fica à vontade. O pastor vai em busca da ovelha, acha a ovelha. Eu disse que a gente ia terminar naquela parte. Acha a ovelha, volta para casa, e o pastor chama os amigos para fazer festa. Vou perguntar: quem foi atrás da ovelha? Quem foi atrás da ovelha? Quem achou a ovelha? Quem se alegrou quando achou a ovelha? Foi o pastor? Eu estou falando da ovelha. E o pastor? Quem achou a ovelha? Quem se alegrou no retorno da ovelha? O pastor. Não foi o pastor que achou a ovelha, meu Deus do céu. A gente leu lá no início: qual pastor tendo 100 ovelhas, se perder uma vai atrás, e quando acha chama os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo porque achei minha ovelha perdida. Quem perdeu a ovelha? Quem foi atrás da ovelha? Quem achou a ovelha? E quem ficou feliz quando a ovelha é trazida? O pastor. Quem perdeu a moeda? Quem perdeu a moeda? A mulher. Quem achou a moeda? A mulher. E quem fez a festa? A mulher. Porque foi ela que achou e convidou as amigas e as vizinhas e disse: alegrai-vos. O filho voltou para quem? Quem ficou feliz? Quem mandou fazer festa? Então foi o pastor que se alegrou, a mulher que se alegrou e o pai que se alegrou. Sim ou não? Foi o pastor ou os amigos que fizeram a festa? O pastor. Foi a mulher ou as amigas que fizeram a festa? Foi o pai ou os servos? Como Deus é maravilhoso, como Ele é lindo. Eu estou provando para você o que aconteceu na eternidade no dia que você aceitou Jesus. Eu estou mostrando para você que quando você se arrepende, não são anjos que fazem festa no céu.
Ah, pastor, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende tem festa no céu. Tem, mas quem faz a festa? Não, pastor, a Bíblia diz que são os anjos que se alegram, certeza? Capítulo 15, versículo de número 10. Assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está aí, pastor, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A pergunta é simples, e essa não é retórica. Quem é que está diante dos anjos? O próprio Pai. Aleluia! No dia que você volta, no dia que você se arrepende, no dia que você confessa, o próprio Pai se alegra no trono. E os amigos fazem parte da festa. As amigas fazem parte da festa. Há alegria na frente dos anjos. Há alegria naquele que está vendo os anjos quando um pecador se arrepende.